Um pouco da história de São Peregrino. São Peregrino nasceu na cidade de Forlì, Romanha, na Itália, em 1265. Cresceu em meio a uma população conhecida pelo espírito reacionário e anárquico. Era um jovem idealista, intempestivo, com um apelido de Furacão. Na juventude, Peregrino participava do movimento dos Gibelinos. Era um grupo ligado ao imperador que lutava exatamente contra o Papa. Um dos 7 fundadores da Ordem dos Servos de Maria e prior-geral da Ordem, São Felipe Benizzi, foi a Forlì com a missão de pacificar a população. Em um de seus discursos pedindo paz, o grupo de inimigos do Papa expulsou São Felipe da cidade com muita violência, e São Peregrino, que fazia parte do grupo, agrediu São Felipe com socos e bofetadas. Mesmo assim, São Felipe, assim como fizera Jesus, ofereceu a outra face. Caindo em si depois, Peregrino ficou arrependido por ter agredido um servo de Deus. Por isso, procurou por São Felipe para pedir perdão. São Felipe o perdoou e o acolheu com amor, sem ressentimentos. O perdão e o amor de São Felipe tocaram profundamente o coração de São Peregrino, até então acostumado ao rancor, à revolta, à vingança. A partir dessa época, Peregrino começou a rezar à Virgem Maria, suplicando sua conversão, pedindo que a Mãe de Jesus mostrasse a ele qual caminho deveria trilhar. Pouco tempo depois, com 30 anos de idade, foi para a cidade de Siena, onde ingressou na Ordem dos Servos de Maria, a mesma de São Felipe Benizzi. Com o passar dos anos, Peregrino voltou para Forlì e trabalhava com os pobres da cidade com muita dedicação e amor. A penitência estava sempre presente em sua vida. Ele lamentava os erros e pecados do passado e se confessava sempre que sentia necessidade. Às vezes até se castigava fisicamente. Quando estava cansado, deitava-se no banco da igreja ou no chão duro. Quando tinha sono, muitas vezes não deitava na cama, mas no chão. Durante 35 anos, cumpriu uma penitência imposta a si mesmo. Ficava sempre em pé, nunca se sentava. Quando chegou aos 60 anos de idade, por causa desse estilo de vida sacrificado, foi acometido pelo câncer, com uma chaga maligna em sua perna direita. Sem ver nenhuma chance de cura, o médico se viu obrigado a amputar a perna de São Peregrino para salvar sua vida. Durante aquela noite, porém, ele foi se arrastando até a sala de orações, onde na parede havia uma pintura de Jesus crucificado. Ele se prostrou aos pés da cruz e clamou pela cura daquela doença maligna. Ele foi envolvido num êxtase tão profundo que viu Jesus descer da cruz pintada na parede e tocar sua perna doente. Ao acordar, mandou chamar o médico, que constatou que havia ocorrido um verdadeiro milagre, pois a perna de São Peregrino estava totalmente curada e não precisava ser amputada. Por causa deste fato, ele passou a ser venerado e invocado como protetor contra o câncer. Muitas pessoas têm alcançado graças e milagres de cura dessa doença ainda nos dias atuais, pedindo a intercessão de São Peregrino. São Peregrino Laziose faleceu no ano de 1345, aos 80 anos de idade, vítima de uma febre desconhecida. Durante seu velório, houve acontecimentos extraordinários. Uma mulher que era suspeita de estar possuída pelo mal foi levada até a igreja. Eles a encostaram no corpo de São Peregrino e a mulher foi libertada de todo o mal. Um jovem que tinha caído de uma árvore estava com suas vísceras expostas. Ao invocar o santo, livrou-se da morte certa. Levaram também um cego até a igreja onde acontecia o velório. Quando o cego se aproximou do caixão, o santo se sentou, fez o sinal da cruz no rosto do cego e o homem voltou a enxergar. E o santo deitou-se novamente em seu caixão.
Outro acontecimento extraordinário foi que a população de toda a região, sabendo dos acontecimentos miraculosos, começou a peregrinar até a igreja onde estava o corpo de São Peregrino. Era tanta gente que eles não conseguiam fazer o sepultamento. Porém, começaram a perceber que o corpo do santo não estava se decompondo, mesmo depois de alguns dias. Esse fenômeno sobrenatural durou por vários séculos. Ainda hoje, passados 7 séculos de seu falecimento, o corpo de São Peregrino Laziose apresenta alguns tecidos, músculos, cabelos, unhas e pele. Seu corpo está exposto em um relicário na catedral que leva o seu nome, em Forlì, na Itália. São Peregrino foi canonizado em 1726 por intermédio do Papa Bento XIII. A igreja celebra São Peregrino em 4 de maio. Ele é o padroeiro de Forlì desde 1942. No Brasil, existe um local chamado São Peregrino, com uma capela dedicada ao santo na cidade de Turvo, Santa Catarina.